A gente está num ano onde a gente desceu do ano passado para esse, da esfera do discipulado. O que é o discipulado? O que é seguir a Jesus Cristo? Quem é discípulo de Jesus Cristo de fato? E a gente está dando um passo para aprofundar mais um pouco tudo isso, entrar mais na aplicação prática. Como é que eu sou discípulo dentro da igreja? Foi a série que nós vimos no mês passado. Este mês a gente vai olhar para o discípulo no trabalho. O que é ser discípulo? Como é seguir a Jesus Cristo de fato dentro do meu trabalho, na minha profissão? Para isso a gente vai ler, a gente vai começar hoje olhando para a criação e o trabalho. Como é que o trabalho se encaixou na criação? Como é que nós colocamos o trabalho dentro da criação? Por quê? Porque eu acho que nós acreditamos muitas vezes que o trabalho é uma maldição, que o trabalho é algo que aconteceu com a queda e Deus resolveu nos trazer essa consequência, essa condição de ter que trabalhar agora com o suor do rosto. Portanto, o trabalho é algo que nos é penoso. Para desenvolver essa mensagem, eu consultei alguns amigos que eu admiro como profissionais. São executivos, são empreendedores, médicos, jornalista, corretor de imóveis, enfim. Eu fiz a seguinte pergunta para eles. Domingo eu vou falar sobre como o evangelho muda a ética da pessoa no trabalho. Nem sempre, mesmo não sendo errado, não é ético fazer, então eu não faço. Você consegue me dar alguns exemplos de como o evangelho moldou a sua ética? Ou algo que você vê sendo feito na sua área que fere a ética? E desses 8 amigos me responderam, e nós então estamos compondo hoje uma mensagem a 18 mãos, as minhas mais as desses 8 amigos, e olhar para o trabalho, entender como um cristão se posiciona dentro do trabalho, o que é trabalho de fato, para quem nós trabalhamos e com quem nós trabalhamos. Por isso eu convido você a fazer a leitura do texto de Gênesis 2, 4, 5 e depois o verso 15. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo, A primeira pergunta que eu gostaria de responder é: o que é trabalho? E o texto diz que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Talvez você esteja pensando o seguinte: vamos falar sobre trabalho, passar um mês falando sobre trabalho, e quem vai pregar, quem vai ensinar são pastores. Os caras nem trabalham. Eles nem trabalham, e como é que eles podem falar sobre trabalho? Eu já ouvi muita gente falando isso, que eu tinha que arrumar trabalho de verdade, que o meu trabalho era fácil demais. Tem gente que senta, o pessoal que não conhece a dinâmica de uma igreja, senta comigo e fala assim: mas o que é que um pastor faz? O René, da Sara, os missionários que nós apoiamos na Itália, a Sara disse que o marido dela era pastor. Na cabeça das amigas que são fora da igreja, pensavam que ele era cuidador de ovelhas mesmo, de fato. Então esse conceito de que o pastor trabalha muitas vezes muito enrolado. Interessante de pensar nisso, porque quando eu penso na minha profissão, naquilo que eu faço, na minha função dentro de uma igreja, eu tenho as mesmas preocupações que todo mundo. Eu tenho uma equipe que eu preciso liderar, uma equipe que eu preciso direcionar, eu tenho uma equipe que eu preciso trabalhar em cima dela e qualificá-la cada vez mais, eu tenho um orçamento que eu preciso cumprir. Para esse orçamento cumprir, a gente tem que segurar os gastos na expectativa de que as entradas entrarão de fato e suprirão todas as nossas necessidades. Como nós não vendemos um produto, um serviço, é difícil mensurar entradas. A gente vive de fato pela fé. Quem paga a conta continua sendo Deus. Mas a gente carrega essa preocupação. A gente entrega para vocês as celebrações, e nós entendemos que as celebrações têm que ser de fato a melhor entrega
possível para que vocês possam ser alimentados para enfrentar a semana. A gente entende, abre a agenda durante a semana e eu atendo muita gente durante a semana. E a principal função de um pastor, eu não sou terapeuta, eu sou pastor, eu entendo que é abaixar a pressão, parar com aquele tumulto que eles estão vivendo naquele momento e biblicamente dar uma direção. E aí de forma integral, se há médico, terapeuta, ajudar a encaminhar e assim por diante. Ou seja, eu tenho uma profissão e eu trabalho como qualquer um. No final do meu dia, eu não olho o balanço do dia pensando o quanto eu vendi e o quanto eu ganhei versus o quanto eu tive de custo. Eu termino o dia e a minha preocupação sempre está em vidas. Aonde é e como é que no dia de hoje eu pude influenciar as vidas a saírem do império das trevas e serem transportadas para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, a minha profissão é cheia de coisas como a sua profissão. E eu também tenho um engajamento espiritual que você também tem que ter. Portanto, o que é trabalho? A Bíblia diz que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo, para cuidar dele e cultivá-lo. O Senhor colocou com uma função, com um propósito, com uma linha de chegada. Temos a ideia, muitas vezes, de que trabalho é maldição, é um mal necessário. Eu preciso trabalhar para viver. E o que a Bíblia está dizendo é que o trabalho, ele foi, primeira coisa, criado por Deus. Portanto, nós vivemos para o trabalho. E nós não vivemos, ou nós só trabalhamos para viver, não. Na proposta de Deus, Ele nos criou, Ele nos deu vida e nos colocou para cuidar e cultivar de um jardim. O trabalho foi algo criado por Deus, não é uma maldição. Mas a verdade é que o pecado, ele desfigurou muita coisa na criação. Ele desfigurou a criação e também desfigurou o próprio conceito e o próprio conteúdo do trabalho. Ou seja, nós fomos criados por Deus sem dúvida nenhuma, o pecado desconfigurou tudo isso, mas a proposta inicial de Deus para o trabalho continua sendo a mesma. Você foi criado para o trabalho, eu criei o trabalho e criei o trabalho antes mesmo do pecado entrar no mundo, porque o texto que nós acabamos de ler, o pecado já não tinha entrado, portanto o pecado não é uma maldição, o trabalho não é uma maldição que Deus nos concedeu. Ele disse, vocês pecaram, então agora vocês estão ferrados, vão todos trabalhar e vão granjear muito com o suor do rosto para ter o que comer, o pão de vocês de cada dia. Interessante que não é isso. Nós fomos criados para o trabalho foi algo criado por Deus para nós, e o resultado de tudo isso é que depois, quando o pecado entra no mundo, ele desconfigura a própria criação, o nosso coração e consequentemente o trabalho. Mas o trabalho, sem dúvida nenhuma, foi criado por Deus. A segunda coisa é que o trabalho, ele tem um propósito. O texto diz, vocês foram criados, e Deus o colocou, o homem, no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. A dinâmica da criação, Deus parte de uma massa bruta que existia, era a terra sem forma e vazia, e Ele começa a dar a forma, e depois Ele começa a colocar o conteúdo. Ele pega aquela massa bruta, e Ele de uma certa forma, Ele produz vida lá dentro. Ou seja, quando a gente enxerga o que é trabalho pelo próprio exemplo de Deus, nós entendemos que o trabalho é partir desse movimento de Deus, de pegar essa massa bruta e promover vida. E o interessante na proposta da criação é que Deus pega tudo isso, organiza esse caos todos e coloca uma liderança. E diz, olha, eu estou colocando você agora no jardim para você cuidar e cultivar dele. Deus estabelece essa liderança. Gosto muito do texto de Tito, quando Paulo diz ao jovem Tito, dizendo, a razão por eu colocá-lo em Creta é para que você organize as coisas que estão faltando por aí e estabeleça presbíteros nas igrejas. Ou seja, o que Paulo está promovendo para Tito é que o trabalho é pegar essa massa bruta, o caos, e fazer dela uma organização que promove vida. Então ele
produz dessa massa bruta liderança. E o mundo que era sem forma e vazio passa a ter tanto significado e tanto conteúdo com tantas formas diferentes. Ou seja, a dinâmica da criação é que Deus faz essa construção a partir da massa bruta. E é interessante como ele constrói em cima de coisas antagônicas. Ele criou a luz e as trevas. Duas coisas totalmente opostas. Dentro da luz, ele colocou os luminares que representavam todo aquele momento e chamou de dia, o sol e o que era necessário, da mesma forma como ele coloca a lua e todas as estrelas como necessário, e faz dessa criação algo tão importante que diz: a partir de agora, com as trevas e a luz, com a noite e o dia, criados e tudo colocado no devido tempo, isso serve para você medir anos, medir meses e medir dias. Depois ele vai preenchendo tudo aquilo que ele estabeleceu de forma. Ele faz a vegetação, a forração da terra, cobrir a terra. Ele faz antes disso ainda a separação do mar da terra. Ele diz: até aqui é terra seca e daqui para cá é mar. Ele faz esse conjunto de mares separar a terra dele. E a partir daí, então, ele começa a dar preenchimento para a própria terra, preenchimento para o próprio céu, preenchimento para a própria água. Ele cria as aves dos céus, ele cria os animais que andam e rastejam, e ele cria os animais de dentro dos mares, das águas. Ou seja, ele não só estabelece o formato e o conteúdo, e dos antagônicos ele vai criando a vida que precisa existir nessa terra. Até que ele celebra a criação, estabelecendo uma liderança, e diz que homem e mulher os criou, macho e fêmea. A criação, ela consiste de um homem e de uma mulher serem criadas. Foram criados esses dois itens, a tal ponto que mais para frente o próprio Deus, falando a respeito dessa união, ele diz: o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão um. Ele deixa, ele se une e ele gera intimidade. É o abandono, é o largar, é a maturidade, a unidade, a identificação que eu gero aqui, e aí a intimidade aqui é para o sexo. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo é que o macho e a fêmea foram criados, e a celebração da maturidade destes dois é o sexo. E essa é a única condição criada por Deus. O sexo dentro do casamento. E aí você vê Deus criando tudo isso de uma forma brilhante. Ele organiza, ele coloca o homem e diz: agora você cuida e cultiva. O jardim estava ali, mas o jardim não estava pronto. Agora você cuida e você cultiva. Cuida e cultiva. Eu lembro que quando a gente veio para cá, a gente ampliou essa parte, a gente mudou um monte de coisa aqui fora, e eu estava na minha janela, naquela semana tinham passado o trator, arrancado tudo que tinha aqui, onde você conhece essa grama, esse jardim todo da gente, não tinha quase nada aí, tinha tudo sendo mexido, e uma série de coisas, e eu estava ali na minha janela olhando, e a gente estava com os recursos muito baixos, a gente quase não tinha dinheiro para tudo isso. Anselmo lembra muito bem disso, e eu lembro que eu olhei pela janela e falei: eu acho que agora nós demos um passo maior que a perna. Porque a coisa estava destruída. Precisava ser cuidado aquele jardim e cultivado. Interessante que hoje eu olho para tudo isso e eu vejo como a graça de Deus é impressionante. Porque está tudo aí. A conta foi paga. O que a gente fez foi cuidar, cultivar. No meio de tudo isso, eu lembro que a gente tem um pergolado aqui, e eu falei: eu queria plantar 2 parreirinhas, que ela crescesse, a gente já tinha uma, e traz a outra de lá, e a gente vai encher esse pergolado. O pessoal vai passar aqui, e os cachos de uvas pendurados. A gente tem uma figueira, essa semana a gente comeu figo muito gostoso. A gente tem jabuticaba a gente quase não consegue comer, porque a Yara, ela come tudo da jabuticabeira. É impressionante. Quando a gente vai ver, só tem o resto já foi comido pela Yara, ou tem aquelas bem pequenininhas verdes já, que não dá para comer. Não bastasse isso, eu comecei a plantar
essas parreiras. E tem um amigo meu que trabalha aqui na igreja, chamado Carlão. O cara é do mal. Porque eu plantei umas parreirinhas desse tamanho, ele olhou para mim com a palavra de sabedoria dele e disse: você morre e não vai ver essa parreira chegar no alto. Carlão, por que isso, Carlão? Carlão, o que você ganha em me desmotivar? E como foi ele que falou, eu acreditei. Graças a Deus choveu tanto esses dias, que a parreira já chegou no topo do pergolado. Eu olho para aquela parreira, e além de ver a graça de Deus promovendo a vida no meio do nosso jardim, eu também vejo a maldade do meu coração, de olhar para o Carlão e dizer: bem feito, você ainda vai comer dessa uva. Mas Deus colocou o homem no jardim para cuidar dele, para cultivar, cultivar. Um amigo disse que o Evangelho, a Bíblia, o ensinou a entender o propósito do trabalho, o porquê. O trabalho era muito mais para ele como algo que ele corria atrás de uma carreira de sucesso ou relevante, que ele tivesse conforto para sua família, segurança. E ele entende então que ao olhar para a Bíblia, que Deus nos coloca nesse planeta para trabalhar na proposta dele, cuidando e cultivando de um jardim, ele diz: cara, o porquê do trabalho se amplificou na minha vida. Da mesma forma como eu redefinir o que é o meu trabalho. O propósito gerou uma redefinição, e agora eu estou disposto a pegar essa massa bruta toda e transformá-la em algo que produz vida. O trabalho, sem dúvida nenhuma, tem esse propósito de pegar essa massa bruta e produzir vida. Na criação de Deus, que Deus começou, completar essa obra trazendo a vida que Deus nos inspira. A terceira coisa é que o trabalho também traz realização. E Deus viu que ficou bom. A cada dia, a cada movimento de criação, Deus parava e olhava para aquilo que havia criado e tinha dito: cara, que coisa sensacional que eu fiz, que coisa bacana. Eu gosto muito, um dos meus hobbies é trabalhar com marcenaria, e eu faço os balcões aqui da igreja. Vira e mexe eu estou fazendo algum trabalho de marcenaria aqui para a igreja. Esses balcões, quando eu terminei, eu lembro de dar uns passos para trás, olhar para ele e falar: cara, que balcão, mas não tem nem palavras. O melhor balcão que eu já vi na face da terra. A coisa é de primeira. Este marceneiro que fez isso é quase o Michelangelo. Eu pensava. Interessante de ver como eu desfruto, eu me realizo ao ver aquilo que eu construí, que eu criei, que eu produzi. Por isso o trabalho, ele traz essa realização. Deus viu que aquilo que ele tinha feito era bom. E depois, no verso 31, ele vê que tudo aquilo que ele tinha feito, ele se agrada daquelas etapas que houve de construção, de projeto e de execução, e ele vê aquilo e diz: isso foi bom, isso foi bom, isso foi bom. Depois ele dá um passo para trás, olha toda a criação e diz: isso foi muito bom, é mais do que bom, é muito bom. Deus estava realizado, porque o trabalho traz essa realização. O trabalho preenche isso no nosso coração. Agora, isso não quer dizer que o trabalho não nos canse. Tanto nos cansa que Deus trabalhou 6 dias e descansou 1. Ele estava cansado. O produzir o que ele produziu trouxe esse cansaço para o próprio Deus, e ele precisou descansar. O trabalho, sem dúvida nenhuma, é cansativo, e há a necessidade do descanso sempre. Mas não é um peso, não é uma frustração, não é uma necessidade. O trabalho foi criado por Deus, ele tem um propósito e traz realização. Significa que eu enxergo o trabalho desta forma.
Um dos meus amigos escreveu que ele entende que o trabalho do cristão é entregar mais do que do pedido. Quem me escreve isso foi o Leozinho, aquele que canta aqui na frente com a voz bem grossa. E ele é corretor de imóveis, e ele entende que muitas vezes quando ele está fazendo uma corretagem dessa, ele chega para a pessoa e a pessoa está em mãos tudo aquilo que ela construiu na vida. É o imóvel, o único imóvel que ele tem. E ele precisava trabalhar aquele imóvel de forma a atender às necessidades daquela pessoa. E é interessante que ele conta que cada pessoa chega dele numa condição diferente. E Provérbios diz isso, ele diz que cada coração conhece a sua própria amargura. E quando ele vai trabalhar, ele percebe que aquele negócio muitas vezes é tudo o que a pessoa tem na vida. Ou a pessoa está vivendo um momento de separação e aquele imóvel vai ficar parte para cada um, é o que cada um tem para reconstruir a própria vida. Ou é uma divisão na família, ou uma herança dada, ou eles estão vivendo uma crise financeira e precisa vender aquele imóvel de forma rápida, e ele traz dizendo, eu fui designado por Deus a entregar algo muito mais do que simplesmente a venda e obter a comissão da venda. Eu tenho que fazer o melhor por eles, mesmo que este melhor, muitas vezes, trabalhe na minha comissão, e em alguns casos, eu tive que abrir mão dela, porque o trabalho, ele traz essa realização de pegar essa massa bruta, e transformar em algo que é a vida, que produz vida. Mas, o trabalho não é um fim em si mesmo, não é um fim em si mesmo. Deus trabalhou 6 dias e Ele descansou o 7º. Deus nos criou para o trabalho, mas Deus nos criou de fato. O objetivo final da vida de Deus para nós, da criação de Deus para nós, é o descanso. E Ele dá o exemplo. Agora, por que isso? Por que que Deus traz e impõe para nós o descanso? Por que que o trabalho não é o fim em si mesmo, mas sim o descanso? Pois bem, vamos pensar o seguinte: quando Deus tira o povo do Egito e coloca e o leva para a terra de Canaã, Ele trabalha numa regulamentação. Ele vem dizendo como é que esse povo que era escravo e vivia sobre essa opressão, sem liberdade nenhuma, agora ia para uma terra abençoada por Deus, que mana leite e mel. O trabalho deles lá ia ser fácil, porque a terra era boa, a terra era qualificada, a terra produzia o que o próprio Deus chamava de leite e mel. É uma terra que tem tudo o que vocês precisam, e presta atenção, sou eu que estou dando essa terra para vocês, sou eu que os tirei com uma mão poderosa da escravidão, e agora eu os levo para a terra prometida, sou eu que fiz isso, não foram vocês, fui eu, sou eu que estou promovendo essa mudança. E aí ele vem trazendo várias diretrizes para o povo, e isso a gente pode ver no livro de Êxodo. E o sábado foi dado ao homem para não trabalharmos, lembrando que o Senhor é tudo o que temos e precisamos. Em Êxodo 16, 29, o Senhor diz o seguinte, Moisés diz o seguinte: vejam que o Senhor deu o sábado a vocês. O Senhor deu o trabalho, mas o Senhor deu o sábado a vocês. No 6º dia, Ele lhes envia pão para 2 dias. No 7º dia, fique todos onde estiverem, ninguém deve sair, ninguém deve trabalhar, ninguém deve fazer coisa alguma. Vocês vão trabalhar 6 dias, no 6º dia eu vou dar pressão dobrada para vocês, para que no 7º dia vocês não tenham preocupação nenhuma, e lembrem-se que sou eu que cuido de vocês. Por que existe o descanso? Você pode chegar para o Renan, que está de férias hoje, e dizer: cara, você é um pastor que vive de férias. Ele não gosta quando a gente fala isso, por isso eu o incentivo a falar. Assim, é meio que uma conclamação, porque o Renan merece o nosso bullying. Então você pega e enxerga que Deus cria o tempo de descanso. Na dinâmica cristã, quando você vê Deus criando,
Ele diz que ele criou a luz, fez separação entre luz e trevas, e esse foi o primeiro dia, e houve tarde e manhã o primeiro dia. O que eu e você, se não somos vigilantes noturnos, ou médicos plantonistas, o que nós fazemos de tarde, da tarde para amanhã, no período da noite? Nós dormimos. Significa que a criação aconteceu no período em que nós não podemos fazer nada a não ser dormir para descansar, e Deus está suprindo. O Salmo 127 traz uma afirmação muito interessante. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam a casa. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão trabalham a sentinela. Ele diz, porque o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. Você está trabalhando? Sim, eu estou trabalhando, eu estou construindo a minha casa. Sim, eu estou trabalhando, eu estou vigiando a minha cidade. Cara, mas se isso não for algo de Deus, o que você está fazendo é em vão, porque o Senhor dá para os seus amados enquanto dormem. Que coisa linda! Significa que Deus é o Criador de todas as coisas, e nele todas as coisas subsistem. A gente vai ver isso mais tarde. E o que ele está vindo para mim e para você é o seguinte: descansa. Descansa. O resultado não é seu, você tem que trabalhar, mas o resultado não é seu. Descansa. Você pode parar tudo o que está falando, não, mas eu não posso parar. A produção tem que ser não pode ser interrompida. Eu tenho que trabalhar 24/7. Eu preciso. Você não precisa. Porque Deus, Ele é tudo o que você precisa. Ele é suficiente. Porque quando você traz, eu preciso, você está desconsiderando Deus como o provedor da sua vida. Você está confiando em você mesmo. E Ele diz, descansa. Trabalha 6, mas descansa o 7º, para lembrar quem eu sou. O 7º dia foi criado para a adoração do Senhor. Nós existimos para o 7º dia de fato. Nós existimos para adorar, para trabalhar esse conceito de que eu posso descansar, porque é Deus quem faz. Ele é o Criador de todas as coisas, é dele o projeto. Agora, por que isso? Por que é necessário parar e descansar? Porque sem esse exercício de parar para lembrar na prática quem Deus é e o que Ele faz, nós criamos para nós ídolos. E o grande problema da gente continua sendo a idolatria. Vamos pensar no porquê e na lógica em relação ao descanso. Quando Deus chega e diz, no primeiro mandamento, eu não quero que vocês criem para vocês um outro Deus, adorem um outro Deus, só eu sou Deus. Ok. Em Êxodo 34:17, ele traz o conceito dizendo, não façam ídolos de metais para vocês. E logo depois, ele vem dizendo, trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º, tanto na época de arar, como na época de colheita. Olha que coisa interessante. No mesmo ordenança, no mesmo conjunto de ordens, em que ele diz que nós não podemos criar ídolos, ele também diz que nós temos que descansar. Por quê? Porque não descansa aquele que não confia em Deus, e alguma coisa tomou o lugar de Deus. Presta atenção. O que é o trabalho é algo criado por Deus com o propósito de pegar essa massa bruta e produzir vida, que traz para nós uma realização, mas não é o fim em si mesmo. Ele é um meio para quê? Para que o fim, que é a adoração, o descansar, o crer que Deus é o Deus provedor de todas as coisas, no sábado, quando eu não faço nada, assim é que eu tenho que viver, e o trabalho tem esse conteúdo. Por isso, é necessário nós entendermos que trabalhamos para Deus. O texto diz, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus,
quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Foi algo feito por Deus. As primeiras palavras de Gênesis, elas afirmam que no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia começa a história da criação colocando em Deus o ônus e o bônus da criação. Foi Ele quem criou todas as coisas. É a partir dele que tudo existe. Ele não para em nenhum momento para explicar a existência de Deus. Você já parou para pensar? Que a Bíblia não diz o seguinte: olha, Deus existe e eu vou provar como. Está lá em Lucas capítulo 12, verso 3. Se você juntar 2 moléculas de hidrogênio com 14 moléculas de carbono, numa condição ideal de temperatura e pressão, você vai ver que Deus existe. Não, a Bíblia não parte do pressuposto de que não existe, Deus não existe. É um livro escrito pelo próprio Deus, portanto, Ele existe. Agora, a Bíblia não cansa de falar que este Deus que existe é o Criador de todas as coisas. Tanto que a narrativa bíblica começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo o que nós enxergamos é criado por Deus. E o Velho Testamento, ele é repleto, recheado de histórias que apontam para a criação, que é como Deus, o executor de toda essa obra. O livro de Jó é interessante. Jó, apresentado pelo próprio Deus, era um homem íntegro e temente a Deus. E ele entra num perrengue, ele entra de confronto com o diabo na permissão de Deus, e ele perde tudo o que possuía. Ele perde os filhos, o patrimônio, a saúde, lhe sobra a mulher. E ele enfrenta 4 amigos o tempo todo, trazendo para ele acusações, dizendo: o que você está vivendo provavelmente é porque você deve ter feito um pecado tão escabroso que Deus está te punindo por causa disso agora. É consequência daquilo que você semeou. Agora você está colhendo o que você plantou. É a lei da semeadura. E ele olha e fala assim: não é assim. Não é assim, mas que Deus me mostre se for assim. E diz que Jó nunca amaldiçoou a Deus nem o dia em que nasceu. Até que uma hora, os amigos, 3 mais velhos e um mais novo, confrontando Jó o tempo todo, Jó traz um questionamento. Eu de fato não entendo porque tudo isso aconteceu comigo. Jó 37. E a partir do verso do capítulo 38, e eu te desafio a dar uma lida em Jó 38 essa semana. Existe ali um diálogo incrível entre Deus e Jó. Só que Deus começa conversando. Ele diz: espera aí, parece que nós temos um sábio entre nós, alguém que entende de todas as coisas. Então vamos fazer o seguinte: eu quero que você se posicione como um simples ser humano, e eu vou fazer perguntas, e você vai me responder. E Deus chega para ele e diz: você estava comigo no princípio de todas as coisas? Quando eu criei os céus e a terra, e fui estabelecendo ordem nessa massa bruta, eu cheguei para a terra e falei: terra, é aqui que você tem que ficar, a sua extensão, a sua dimensão, o comprimento e a largura, é este aqui para você. Eu represei as águas e criei o conjunto de mares. Você estava comigo, Jó? Você estava comigo quando eu peguei os céus e o abri como se fosse um lençol e coloquei os luminares espalhados de acordo com a minha vontade nele? Você estava comigo, Jó, quando eu criei o dia, quando eu criei as trevas? E ele vai explicando tudo aquilo que ele fez. Ao término da fala de Deus, a resposta de Jó é: eu fui insensato ao falar, mas algo aconteceu. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O Deus Criador, ele se apresenta a Jó e muda a estrutura, a visão, a cosmovisão de Jó. Todas as coisas foram criadas por Deus. No Novo Testamento, a Bíblia continua afirmando tudo isso. João diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Jesus. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Quando a gente olha para toda a criação, nada existe
que não tenha sido feito por esse Deus. O Salmo 19 diz que os céus contemplam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Ou seja, existe esse Deus e Ele é prova dessa existência na própria criação. Ele diz, não há dúvidas que eu existo. Romanos 1 diz a mesma coisa. Da mesma forma como Colossenses acrescenta dizendo, nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele não só criou todas as coisas, em tudo o que nós podemos pensar no céu e na terra, Ele é o Criador de todas as coisas, como acrescenta Paulo aos Colossenses dizendo, e todas as coisas só existem, subsistem, continuam aí, porque Ele é o sustentador de tudo isso. Então, o Velho Testamento e o Novo Testamento, eles trazem uma realidade, uma visão de que nós vivemos algo que é um projeto de Deus, que Ele criou todas as coisas, todas as coisas. Agora, reconhecemos que a queda do homem em Gênesis 3, trouxe uma bagunça na criação de Deus. Trouxe algo como se Deus, Ele tivesse aí agora que trazer uma solução. A teologia do opa. Deus cria os céus e a terra, dá forma a essa massa bruta, coloca uma liderança, a liderança pisa na bola, aí Deus diz, opa, agora eu preciso resolver isso. Me dei mal no meu projeto. Agora para pensar, o Deus que criou tudo isso, é o Senhor que fez a terra e os céus. E Ele nos coloca nesse projeto de criação. Agora, vocês vão cuidar e cultivar esse jardim. Ué, mas Ele não tinha criado? Sim, tinha criado. Mas o projeto de criação de Deus, ele é contínuo. E nós entendemos que mesmo com o pecado, desfigurando o coração humano e a criação, o projeto de criação e de reconciliação de todas as coisas continua. Jesus Cristo promove essa reconciliação, essa restauração. Agora, quando a gente percebe em Gênesis 3 que este pecado ele entra e desconfigura de forma total, uma rebeldia é o motivo de tudo isso. Deus disse que eu não posso comer, mas eu vou comer do fruto que está no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu vou desobedecer a Deus. Por quê? Porque eles olham para o fruto e veem que o fruto é bonito, é agradável. Bonível é bonito com agradável junto. Então o fruto é bonito, o fruto é agradável e deve dar discernimento, e eles ambicionam aquilo lá e dizem, eu quero aquilo. O pecado não é comer do fruto. Mas o pecado é olhar a ordem de Deus e dizer, eu não vou cumprir, porque o Senhor não é necessário para mim. Então eu estabeleço um ídolo na minha vida, e esse ídolo se torna aquilo que traz para mim todas as coisas que eu preciso. Esse ídolo não é mais Deus. Martim Lutero define idolatria como buscar em algo criado o que só Deus pode dar. Buscar em algo criado o que só Deus pode dar. E a definição de ídolos é: idealizamos alguma coisa e confiamos que ela nos proverá o controle, a segurança, o propósito, a satisfação e a beleza que só Deus pode dar. Eu pego algo criado, e Romanos 1 diz que os homens são indesculpáveis por causa desse movimento, porque Deus na criação se revela como o Deus criador de todas as coisas, mas apesar dessa revelação, o homem ele prefere não glorificar a Deus, mas glorificar algo que foi criado. E ele estabelece para si então essa imagem, esse ídolo. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que a idolatria é colocar a minha fé, a minha esperança, a minha segurança, a certeza de provisão em algo que não é Deus. Isso vai suprir tudo o que eu preciso.
Por isso que o descanso é fundamental. Porque eu paro com tudo isso para dizer, eu só dependo de Deus. O Velho Testamento, ele apresenta 3 pilares que Deus condena e diz para o povo de Israel tirar isso do meio deles: a idolatria, a imoralidade sexual e a injustiça social. São 3 coisas, e leia, é ramificação, todos os pecados são ramificações disso: da idolatria, da injustiça social e da imoralidade social. Uma vez que eu sou Deus, você colocará em mim toda a sua vida, confiando que eu estou no controle, que eu sou aquele que provê a segurança, o propósito, a satisfação em toda a sua vida, e haverá beleza em você, Deus diz. Deus propõe tudo isso. Entretanto, eu não confio em Deus para isso, eu confio naquilo. E porque eu confio naquilo, aquilo se torna o meu ídolo, e eu descarto Deus. E Deus começa os 10 mandamentos dizendo: tu não terás outros deuses diante de ti. Porque Ele não começa os 10 mandamentos dizendo: não mentirás, não adulterarás, não cobiçarás. Porque Ele não começa com isso, mas Ele começa dizendo: você não vai ter ídolos na sua vida. Porque o mentir, o cobiçar, o não honrar o pai e a mãe, o não descansar, o adulterar, ou seja, tudo isso só acontece porque o primeiro mandamento foi quebrado. Sem o primeiro mandamento, os outros não teriam problema. Mas porque existe esse primeiro mandamento, dizendo que Ele é o único Deus, e eu não vou adorar outro Deus, cultuar outro Deus, seguir outro Deus, servir outro Deus, porque Ele estabelece isso. Todos os outros mandamentos, quando são quebrados, eles são quebrados por causa do primeiro. A idolatria é o nosso grande problema. A idolatria é o mal que habita em mim. Tu não terás outros deuses. Por trás de todo pecado há uma idolatria. Por trás de todo pecado há uma idolatria. Quando Deus estabelece, por exemplo, macho e fêmea, e a intimidade, que é o sexo, é para o casamento, significa que o homem e mulher, esses 2 gêneros criados por Deus, são aptos para ter a relação sexual na intimidade do casamento. Significa que fora do casamento e fora dessas 2 condições de gênero, não existe isso. André, eu estou namorando, eu posso ter relação sexual? Não, não pode, porque a relação sexual é para o casamento. André, eu estou casado, eu posso ter uma relação sexual com uma outra pessoa que não seja a minha esposa? Não, não pode, porque a relação sexual é para o casamento. André, eu sou homem, eu posso ter uma relação sexual com outro homem? Não, não pode, porque a relação sexual é para homem e mulher, assim Deus criou. Todas as vezes que esta condição é quebrada, o que está por trás é a idolatria. É o cara olhar e dizer: eu não vivo a vida sem sexo, o sexo é o meu ídolo, eu preciso disso para viver. Sendo que Deus vira e diz: eu sou tudo aquilo que você precisa. Da mesma forma, o trabalho. Quando eu olho para o trabalho e enxergo o trabalho, a dependência existencial do meu ser, sem Ele, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não tenho segurança, conforto e assim por diante. Ele diz: isso se tornou o seu ídolo. Você precisa aprender a descansar, de que Deus é o Criador de todas as coisas, Ele está por trás de todas as coisas. E você tem que entender que o que você precisa fazer de fato é entrar nessa criação de Deus, pegando essa massa bruta e transformando vida. Esses meus amigos que escreveram comigo essa mensagem, um deles comentou o fato de que para ser aceito na empresa, no ambiente de trabalho, e assim ter sucesso,
É necessário e fundamental que eu me encaixe na prática comum das relações interpessoais. Isso é muito mais fácil do que obedecer a Deus e se posicionar como um cristão contra essa prática comum que acontece nas relações interpessoais. Agora, quando você se encaixa nisso e faz isso o seu ídolo, você gera em você alguns comportamentos errados, e ele chama de maus comportamentos. E o problema é que você se torna refém desses maus comportamentos. O teu sucesso, a tua projeção profissional, o resultado de tudo isso como conforto, segurança, dominaram seu coração a tal ponto de que isso se tornou um ídolo. E por causa disso, você se tornou dominado por tudo isso. Isso revela uma idolatria. Isso significa que ser bem-sucedido é mais importante do que obedecer a Deus. O sucesso é o pecado da idolatria. É mais profundo, é mais determinante, a raiz é mais visceral. E assim construímos para nós ídolos que nos trazem toda essa segurança, realização, propósito, muito maiores do que a própria adoração, o descansar em Deus, saber que Ele é o Criador de todas as coisas, e eu agora estou inserido no mundo que eu preciso cuidar e cultivar, pegando essa massa bruta e transformando em algo com vida. Por exemplo, você é fornecedor de um determinado produto ou serviço, e o teu cliente em potencial contrata um consultor para estabelecer ou formatar a concorrência, a licitação que eles vão produzir, promover, para a compra do determinado produto do qual você fornece. Você vai nesse consultor e compra esse consultor para que essa licitação saia de acordo com o seu produto. Ou seja, uma licitação que é feita em detrimento da justiça e da honestidade. Isso é uma idolatria. A prática da venda com meia nota fiscal. Se eu pagar a nota cheia, eu não sobrevivo. Presta atenção. Isso é um grito da fala de um idólatra. Porque para ele, a falcatrua, a corrupção é mais importante do que obedecer a Deus, pois sem ela eu não serei bem-sucedido. Isso é idolatria. Eu não confio em Deus, que pode sustentar todas as coisas. E quem escreve isso para mim, ela conta a história de que na empresa dela, mais de 60% era vendido com meia nota. E ela disse, eu não vou fazer isso, eu vou corrigir tudo isso. Talvez eu perca os meus clientes. Ela disse, eu não perdi os meus clientes, eu ganhei mais clientes por causa disso. E só tem um que eu ainda continuo trabalhando em cima disso. A obediência, o descansar em Deus, o ter Deus como seu Deus, sem ídolos qualquer. As pessoas usando pessoas como ferramentas para alcançar os seus propósitos, para bater as suas metas, a despeito daquela vida, daquela pessoa. Cada coração conhece a sua amargura, e eu como cristão tenho que pegar essa massa bruta e promover ali vida. Então eu não posso usá-la como um trampolim, uma escada ou uma cadeira para eu subir. Eu tenho que olhar, cuidar, zelar, proteger. Entender como o meu amigo corretor de imóveis disse. Da mesma forma como uma médica que me ajudou a escrever essa mensagem disse, hoje em dia nós temos um problema muito sério. O médico não olha mais a pessoa como um paciente, mas sim como um cliente. O trato humanizado caiu por terra. Você não habita na dor, nas crenças, no conceito daquela pessoa quando você está tratando. Você passa por uma telemedicina de 5 minutos. Porque não estamos nem aí para o que você está vivendo de fato. O que nós estamos vamos em série, produzir e produzir cada vez mais e mais. Só que o médico cristão não é assim. Ele atua de forma diferente, ele pega aquela massa bruta e transforma em vida. Produz vida dali.
Ele cuida e cultiva aquele jardim. Eu termino esse ponto, o ponto número 2, com uma frase dita por um desses meus amigos. Eu tenho a certeza que o dinheiro manda no mundo, e a única maneira de não se submeter é fazer a vontade de Deus. Por isso, precisamos sair da vida com crachá para a vida com Deus. Gostei dessa frase. É isso aí. Deus é o meu crachá. Eu trabalho. E trabalho 6 dias por semana, dou duro. Porque o trabalhar não faz parte do movimento da criação. Mas o trabalho não é o meu ídolo, não é o fim em si mesmo. O fim em si mesmo é a minha adoração, porque eu preciso trabalhar. Mas eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus. O terceiro ponto é que nós trabalhamos com Deus. É com Ele que nós trabalhamos. O texto diz: ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Kenneth Ulmer, ele fala que glorificar a Deus é fazer o trabalho que Deus nos deu para fazer. E ele compara isso em João 17,4, quando Jesus diz: eu glorifiquei o teu nome, completando a obra que me deste para fazer. Jesus diz isso para Deus: eu glorifiquei o teu nome, cumprindo a obra que me deste para fazer. Deus tem um projeto para toda a criação, ou seja, toda a criação é projeto de Deus. O homem pecou. Toda a criação continua sendo o projeto de Deus, e Ele coloca pessoas nesse mundo para olhar esse jardim, que é uma massa bruta, e ele precisa ser cuidado e cultivado. Eu trabalho com Deus, significa que eu me levanto na segunda-feira e vou para onde é o meu lugar de trabalho, não necessariamente para ser um cara bem-sucedido, para produzir recursos para minha família, para trazer conforto para minha família, para estar no LinkedIn como uma das figuras que eu mais gostaria de seguir, que eu mais gostaria de ter contato, que eu ambiciono ser como aquele cara. Eu estou levantando segunda-feira para trabalhar com Deus. Ele me colocou aonde me colocou, e ali tem uma massa bruta, que precisa ser trabalhada, que precisa ser cuidada, que precisa ser cultivada. O pecado, ele não sacramentou a criação, porque a gente olha para essa criação e diz: caramba, o pecado destruiu tudo isso, olha o que estamos vivendo. Sim, o pecado moveu tudo isso, mas o pecado não sacramentou a criação, porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, que o que sacramenta a criação é a graça de Deus, que tudo isso que a gente está vendo disforme em relação à criação de Deus, será repaginado pelo próprio Deus, reconciliado pelo próprio Deus. E aquilo que Deus criou, no qual hoje nós trabalhamos como uma massa bruta, para produzir vida, um dia, quando Jesus Cristo voltar, será consumado. Leia Gênesis 1 e 2, e depois vai para Apocalipse 21 e 22. A criação é perfeita ali e aqui. É a mesma. Faz parte do mesmo projeto. E a criação aqui no final ainda traz algo que a gente não consegue nem compreender. São ruas de ouro, portas de pérola. Do trono de Deus sai um rio de água viva, e o mar já não existe. Eu que gosto de mar devo pensar, desse rio deve sair altas ondas. E aí você olha aquilo tudo e fala: cara, a criação lá, ela chegou no ápice, porque aqui precisava ser cuidada e cultivada. E eu faço parte desse processo para chegar lá. Eu pego essa massa bruta e eu trabalho para produzir vida aonde quer que eu esteja. Ou seja, Deus continua ainda o processo de criação dele, e nós somos colaboradores com Deus nesse processo de reconciliação. Romanos 8,19 diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A natureza criada aguarda o nosso movimento de pegar essa massa bruta e produzir vida. Em todos os aspectos, em qualquer ambiente, seja qual for a sua profissão, o que Deus está te colocando, naquilo que você faz e com quem você faz, é uma massa bruta, que eu preciso transformar em vida.
Ricardo Alexandre, que é jornalista, eu pedi para ele me ajudar, e é um sujeito que eu admiro muito. Ele disse o seguinte, que todo o processo que ele se envolve, ele faz a seguinte pergunta: como é que eu posso aplicar a frase, o reino de Deus chegou e está entre nós? Como é, nos meus artigos que eu escrevo, nas matérias que eu produzo, nos meus relacionamentos, como é que eu posso dizer, o reino de Deus chegou até nós, e como eu aplico esse reino aonde eu estou trabalhando? Precisamos cuidar e cultivar o jardim. Não importa qual parte do jardim você está cuidando, mas se você entende que o trabalho na criação de Deus, ele foi nos dado por Deus, significa que nós trabalhamos porque Deus projetou que o homem precisava trabalhar. Da mesma forma, como Deus disse que o propósito do trabalho era pegar essa massa bruta e promover vida, dizendo, vocês vão se realizar nisso, e mais ainda, digo mais, o trabalho não é o fim, mas é o meio. Ele é necessário, porque nós fomos criados para isso, nós existimos para o trabalho, mas não é o trabalho o fim é a adoração a Deus, saber que Deus é o sustentador de todas as coisas, que Ele realiza o seu propósito, que Ele continua todos os dias produzindo aquilo que Ele projetou. E de manhã, quando eu levanto, em vez de fazer a pergunta, Deus esteja comigo no meu trabalho, a frase deve ser inversa: Deus, eu quero estar com o Senhor no meu trabalho, eu quero fazer o que o Senhor propõe. A história está sendo escrita pelo Senhor, por isso eu preciso entrar na sua história e não o contrário. Então o reino de Deus chegou até nós, e eu vivendo dessa forma, eu experimento o reino de Deus em nós. Você brilha como o sol e a lua no meio de uma geração depravada e corrompida. Você pega essa massa bruta, cuida e cultiva, promovendo vida. E eu termino com uma afirmação da Adriana Gida, que me ajudou a escrever essa mensagem, quando ela diz: a satisfação do resultado alcançado no meu trabalho, sem usar o sal do evangelho, fica sem graça, sem sabor. A satisfação de alcançar o resultado esperado, bater a meta, sem usar o sal do evangelho, fica sem graça, sem sabor. Portanto, eu termino te fazendo uma pergunta: você enxerga o seu trabalho como um lugar para você compartilhar o evangelho, da mesma forma como o evangelho tem que te moldar na forma como você trabalha? Querido Deus, obrigado pela Tua palavra e por aquilo que o Senhor nos ensina. Peço que a gente enxergue que existe um Criador de todas as coisas, nos céus e na terra, e tudo continua subsistindo, porque o Senhor é esse Criador. Minha oração, Pai, é que amanhã, quando nós nos levantarmos para trabalhar, que venha à nossa mente esse conceito de que a história está sendo escrita e eu vou fazer parte, vou ser um parágrafo dessa história. Portanto, me ajuda a compreender tudo isso, a enxergar o meu trabalho de forma diferente, como uma massa bruta que precisa ser cuidada e cultivada por mim, que produz vida. É em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém.